Oi, gente, meu nome é Ana Júlia e hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre a escravidão negra antes e depois da chegada dos portugueses. Bom, é muito importante a gente ressaltar que mesmo antes da chegada dos colonizadores, já havia sim a escravidão. Eles eram diferentes, mas porém já havia escravidão. A forma de escravidão mais tradicional que existia no continente africano era doméstica, ou seja, o trabalho dentro de casa, na qual o escravizado era utilizado em trabalhos simples, como o cultivo da terra. Essa escravidão ela não visava o comércio. Esses escravos eram chamados de domésticos e geralmente eram obtidos em guerras. Agora eu vou falar, após a chegada dos colonizadores portugueses, quais eram as razões religiosas que eles alegavam ao escravizar. As razões religiosas da escravidão negra foram, em grande parte, baseadas em interpretações erradas ou deturpadas da Bíblia e da doutrina cristã. As principais justificativas religiosas utilizadas eram a teoria da maldição de Cã, evangelização e salvação, ideia de hierarquia divina, doutrina da obediência e missão civilizadora e destino manifesto. Essas justificativas religiosas foram amplamente difundidas entre os colonizadores e reforçadas pelas instituições eclesiásticas, ou seja, a parte da igreja e que naquela época tinha uma voz verdadeira, entre aspas. Isso fez com que a escravidão se perpetuasse ao longo dos séculos e oprimindo quanto mais tempo passava, mais os escravizados. Agora eu vou explicar um pouco sobre a dupla função econômica da escravidão negra. O porquê os portugueses escravizavam os negros. A mão de obra era barata e abundante, ou seja, os escravizados eram utilizados como força de trabalho em larga escala, sobretudo, nas plantações. Outro motivo foi a base de acumulação de capital. A escravidão permitia que as metrópoles e comerciantes europeus acumulassem capital ao explorar a mão de obra sem remuneração dos escravos. Ou seja, eles trabalhavam muito, davam é, muitos. Como que eu posso explicar? Eles davam alto lucros de maneira com que eles não precisavam ser remunerados. Agora, eu vou explicar um pouquinho das principais diferenças entre a escravidão feita pelos reinos africanos e pela escravidão dos portugueses. Como eu já disse antes, a escravidão dos reinos africanos, elas decorriam mais de, como que eu posso dizer, serviços domésticos. Era comum que os prisioneiros de guerra fossem escravizados. Os escravizados do reino africano, eles eram muitas vezes submetidos a uma relação de submissão, mas eles possuíam direitos básicos garantidos, o que na escravidão portuguesa não teve. É importante dizer que o escravo, dentro da escravidão do reino africano, ele podia construir matrimônio e ter posses. Ou seja, ele poderia assumir papéis variados, o que na escravidão portuguesa era totalmente diferente. Você nasce escravo, você morre escravo. Bom, e para fechar, eu vou falar algumas características da escravidão portuguesa que eram diferentes. Como, por exemplo, a escravidão ela era desumana e racionalizada. Eles retiravam os africanos de qualquer reconhecimento de direito e liberdade. Os escravos eram tratados como propriedades, como objetos. Em resumo, enquanto a escravidão africana tinha características mais integradoras e menos desumanizantes, já a escravidão portuguesa era uma prática extremamente violenta e lucrativa, ou seja, também visava o comércio, organizada num sistema que tratava os africanos como propriedades descartáveis, como eu já citei anteriormente. Agora eu vou falar um pouco sobre o que foi o tráfico negreiro. O tráfico negreiro, também conhecido como comércio transatlântico de escravos, constituiu na prática de tratar seres humanos como mercadorias, ocorrendo no Oceano Atlântico entre o século XV ao século XIX. Durante esse período, africanos eram capturados nas regiões costeiras da África e vendidos para servirem como mão de obra escravizada na Europa e nas Américas. Essa migração forçada levou milhões de africanos cativos ao Brasil, onde o tráfico de escravos só foi oficialmente proibido em 1850, pela Lei Eusébio de Queiroz. Esses indivíduos eram embarcados à força e transportados em condições extremamente precárias, confinados em porões nos quais mal podiam se mover, mantidos nus e separados por gêneros, onde os homens ficavam acorrentados para evitar tentativas de revolta, enquanto as mulheres frequentemente sofriam violência sexual pela tripulação. Estima-se que entre
1514 e 1866, aproximadamente 12 milhões e meio de africanos, incluindo cerca de 26% de crianças, foram transportados como mercadorias para as Américas. Além de fornecer mão de obra a custo baixíssimo, o tráfico de escravos africanos era uma atividade lucrativa para a coroa portuguesa. Nos engenhos de açúcar, centros da produção colonial, essas forças de trabalho eram fundamental para sustentar o modelo econômico da época. Olá, gente, eu sou Yasmin e hoje vamos falar um pouco sobre a escravidão no Brasil. O mercado de escravos na América Portuguesa foi essencial para a economia colonial, durando do século XVI ao século XIX. Escravizados africanos capturados principalmente da África Ocidental e Central eram transportados em condições desumanas nos navios negreiros e, ao chegar no Brasil, passavam por leilões em postos de Salvador e Rio de Janeiro, onde eram vendidos com base em idade, saúde e habilidades. Eles trabalhavam nas plantações e minas, enfrentando jornadas exaustivas e em péssimas condições. Autoridades coloniais estabeleciam leis e patrulhas para manter a escravidão e evitar fugas. A abolição ocorreu em 1888, com a Lei Áurea, encerrando o sistema que deixou um impacto social e cultural no Brasil, refletindo até hoje em dia em desigualdades e influência africana na cultura brasileira, como na música. A escravidão na América Portuguesa era sustentada pela violência extrema, com controle imposto por meio de força física, psicológica e social. Os escravizados enfrentavam condições desumanas, como trabalho exaustivo, castigo físicos e humilhações, enquanto eram privados de identidade, liberdade e laços familiares para evitar alianças e revoltas. Em resposta, muitos escravizados resistiam através de fugas, formações de quilombos, revoltas e preservação de tradições culturais e religiosas que se tornaram formas simbólicas de resistência. A resistência dos negros à escravidão foi uma resposta à perca de liberdade, a condições cruéis e desumanização impostas pelo sistema escravista. Buscando dignidade, preservação dos laços familiares e culturais e autonomia, os escravos adotaram várias formas de resistência. Essas formas incluíram criação de quilombos como o Quilombo dos Palmares, fugas individuais e coletivas, revoltas como a Revolta dos Males, resistência cultural e religiosa, preservando tradições e práticas africanas, sabotagens como quebrar ferramentas e fingir doenças. Esses atos foram essenciais para manter a identidade e fortalecer a união entre os escravizados, deixando um legado duradouro de coragem e resiliência na sociedade brasileira. Oi pessoal, quem fala aqui é a Júlia e hoje eu irei falar sobre o Zumbi e o Quilombo dos Palmares, o cotidiano, a alimentação e a moradia dos escravos negros nos engenhos de açúcar e nas minas de ouro e quais tipos de escravos negros existiam na América Portuguesa. Bom, vamos começar pelo início, né? Vamos começar falando sobre o Zumbi e o Quilombo dos Palmares. O Zumbi, ele foi o último líder do Quilombo dos Palmares e também o de maior relevância histórica. Ele obteve seu respeito e admiração dos seus compatriotas quilombolas devido às suas habilidades como guerreiro, a qual lhe conferia coragem, liderança e conhecimentos de estratégia militar. Ele lutou pela liberdade de culto e religião, bem como pelo fim da escravidão colonial no Brasil. Apesar disso, ele também ficou conhecido pela severidade despótica com que conduzia os Palmares, onde inclusive havia um tipo mais brando de escravidão. O Quilombo dos Palmares ele foi o porto seguro para os escravos que escapavam das fazendas da região. Estava localizado na Serra da Barriga, no estado de Alagoas. Bom, agora falando um pouco sobre o cotidiano, a alimentação e a moradia dos escravos negros, nós podemos dizer que o cotidiano foi caracterizado por condições precárias e desumanas, sendo sua alimentação baseada em restos de carnes deixadas pelos seus senhores, farinhas de mandioca com milho, feijão, arroz, banana e laranjas,
que eram geralmente que tinha no plantio. Os escravos, por sua vez, viviam em senzalas com odor desagradável devido à falta de higiene e limpeza, nas quais eram fechadas, e eles dormiam no chão ou mesmo em tábuas, que eram colocadas no chão. O cotidiano dos escravos negros nas minas de ouro também não era diferente. Eles enfrentavam péssimas condições de trabalho, carências na alimentação e sucumbiam à proliferação de várias doenças. Sua alimentação e moradia era semelhante aos dos escravos dos engenhos de açúcar. E os tipos de escravos que existiam na América Portuguesa eram os escravos negros, que os portugueses adquiriram no Sudão a partir de 1444, a partir desse ano, e os escravos indígenas, que era a escravidão indígena pelos próprios portugueses. E seu trabalho era dividido em produtivo e doméstico.